Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por forçar cartão amarelo e beneficiar apostadores. O Ministério Público deve denunciar o jogador agora, nas próximas semanas. Vou conversar com a Débora Gari, está lá no Ninho do Urubu, acompanhando tudo, informações ao vivo desse caso pra gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Uma investigação longa, que vem desde agosto do ano passado, quando operadores de apostas relataram movimentações suspeitas relacionadas a esse cartão amarelo que o Bruno Henrique levou em partida contra o Santos, válida pelo Brasileirão de 2023, jogo que foi realizado em Brasília. Em novembro, os agentes da Polícia Federal, inclusive, cumpriram mandatos de busca e apreensão aqui no CT do clube e também na casa do jogador e em outros endereços em Minas Gerais, Lembrando que o Bruno Henrique é mineiro. Foi no celular do irmão do Bruno Henrique, o Vander Nunes Pinto Júnior, que a polícia encontrou trocas de mensagens com o jogador indicando quando forçaria esse cartão. Bruno Henrique e o irmão foram indiciados por estelionato e também no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que trata de fraude em evento esportivo. São crimes que têm penas previstas entre 1 e 6 anos, mais ou menos. Outras 8 pessoas envolvidas nesse esquema, incluindo uma cunhada do Bruno Henrique e uma prima do jogador e 6 amigos do irmão Vander, também foram indiciados apenas por estelionato. Agora, esse inquérito vai ser levado para o Ministério de Justiça do Distrito Federal, que vai decidir ou não se oferece denúncia contra o Bruno Henrique e todos esses envolvidos. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também pediu para ter acesso a esse inquérito e aí sim poderá talvez aplicar punições desportivas relacionadas a esse caso. Escobar? Legal, Débora. Eu vou pedir para você esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu falo com você sobre o time. O Flamengo joga hoje, Daqui a pouco, então, a gente fala sobre o jogo, mas antes, vamos entender, passo a passo, essa história envolvendo o Bruno Henrique. De acordo com a Polícia Federal, no dia 29 de agosto de 2023, Vander Júnior perguntou para Bruno Henrique em um aplicativo de mensagens: "Ô tio, você tá com 2 cartões no Brasileiro?" Bruno Henrique disse que sim. Vander pediu para ser avisado quando mandassem o Bruno Henrique levar o 3º amarelo. O atacante do Flamengo alertou: contra o Santos. O jogo aconteceria só 2 meses depois daquela troca de mensagens. Entre o dia da primeira mensagem, em 29 de agosto, e a partida contra o Santos, dia 1º de novembro, Bruno Henrique recebeu outros 3 cartões amarelos, contra Botafogo, Goiás e Corinthians. Em 7 de outubro, exatamente o dia desse jogo contra o Corinthians, outra conversa entre Bruno Henrique e Vander foi interceptada. Nela, Bruno Henrique pergunta se o sobrinho consegue fazer pix de um valor alto. Quando Vander diz que sim, Bruno Henrique explica: "Eu vou te mandar 10 mil e você transfere para o Pix que eu te mandar." Vander pergunta o que é e Bruno Henrique explica: "Negócio de aposta aqui." Vander insiste e pergunta se Bruno não poderia tomar um cartão. O jogador responde que não dá. Depois, Vander pergunta se a aposta é em vitória, cartão ou coisa assim. Bruno responde: "Nada disso, parada de cavalo." 2 semanas antes do jogo contra o Santos, Vander chamou Bruno Henrique e avisou: "Tá com 2 de novo, hein? Quando for o 3º, me avisa." O atacante do Flamengo reclamou do pedido. "Caraca, me chamou pra falar isso? Tá de brincadeira, né?" No dia 31 de outubro, véspera da partida contra o Santos, foi a vez do Bruno Henrique chamar o Vander. "Aí, lembra da parada que você me perguntou uns tempos atrás?" Vander questionou o que era e aí Bruno Henrique ligou pra ele. Segundo o relatório da Polícia Federal, é provável que a ligação tenha sido para avisar sobre o cartão. No jogo contra o Santos, já em novembro, Bruno Henrique levou um cartão amarelo por essa falta em Soteldo. Ele reclamou com o árbitro e acabou expulso. Ele peitou o árbitro, está expulso Bruno Henrique. Em dezembro, mais de um mês depois, Vander chamou Bruno Henrique para pedir 10 mil emprestado. "No dia que você me deu a ideia do cartão, eu apostei 3 mil para ganhar 12 mil. Só que até hoje eles não pagaram. Colocaram a aposta em análise e o dinheiro tá todo preso lá. Aí eu tava pensando, me ajuda nessa aí com 10 mil só pra eu resolver minhas coisas." Bruno respondeu no dia seguinte dizendo que ia ver o que fazer e depois mandou um arquivo em anexo pro irmão. No ano passado, depois do título do Flamengo na Copa do Brasil, Bruno Henrique disse que esperava que a justiça fosse feita. Bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Como eu disse, no meio disso tudo, hoje tem jogo. Flamengo e Juventude no Maracanã,
ao vivo na Globo depois de Vale Tudo. Deixa eu voltar a falar com você, Débora. Bruno Henrique vai jogar hoje, Débora? Olha, Escobar, o jogador está concentrado aqui no CT Ninho do Urubu, junto com o restante do elenco. Eles estão em horário de almoço e descanso nesse momento. A informação que a gente tem é de que ele vai ser relacionado, mas essa lista oficial só vai ser divulgada mais perto do horário de saída do ônibus rumo ao Maracanã. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, né, com 7 pontos, e é possível que o técnico Felipe Luiz volte a poupar alguns jogadores, já pensando nos próximos compromissos. Tem clássico no final de semana contra o Vasco pelo Brasileirão. Tem jogo contra a LDU do Equador fora de casa pela Libertadores na semana que vem, então a gente pode ter algumas mudanças. A provável escalação fica assim, ó: Rossi no gol, Wesley ou Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Danilo, que pode voltar a ser titular, com Alexandro ou Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio-campo, Pulgar, Alan e Arrascaeta, e lá na frente, Gerson, Cebolinha, talvez o Bruno Henrique, não sabemos, ou então o Juninho. Pedro deve começar no banco de reservas e ganhar alguns minutos ao longo da partida. Escobar, eu volto com você, querido. A gente volta com o Rodrigo Jufo, que tem acompanhado desde cedo, desde ontem, claro, toda a nossa equipe, trazendo informações, o Igor Rezende, a Vitória Leite, o Pedro Ivo, Luciano Borges e o Rodrigo Jufo e todos os nossos repórteres também na redação, do caso do Bruno Henrique. Conta pra gente que pé que tá e qual que é o passo desse momento, né? Que se tem alguma atualização nesse momento, Jufo. O Bruno Henrique, ainda não temos uma atualização sobre o caso, mas o Bruno Henrique e outras 10 pessoas foram indiciados por fraude em apostas esportivas e também estelionato, no caso que o Bruno Henrique levou um cartão amarelo num jogo do Campeonato Brasileiro em 2023 contra o Santos, um cartão forçado, e o Bruno Henrique teria repassado essa informação de que ele levaria esse cartão amarelo para essas pessoas, entre elas o irmão dele, o Vander, que é a pessoa da conversa de WhatsApp que está no processo, onde o Bruno Henrique trocou mensagens alegando que levaria esse cartão amarelo. Também a cunhada e uma prima estão envolvidas nesse esquema que a Polícia Federal agora já indiciou, leva ao Ministério Público. A Polícia Federal entende que essas pessoas cometeram crime, então levam ao Ministério Público, que vai analisar e ver se o Bruno Henrique e os outros 10 suspeitos vão virar réus desse caso e ir a julgamento. A gente lembra que o Bruno Henrique está relacionado para hoje no jogo contra o Juventude. A posição do Flamengo é que o jogador segue entre o elenco, segue junto com o elenco, até que haja um desfecho desse caso. No âmbito desportivo, o STJD chegou a fazer um julgamento sobre esse cartão amarelo no ano passado, mas arquivou o caso por entender que o lance era normal e porque as apostas eram ínfimas, assim, financeiramente falando, comparado ao salário do jogador. Agora, com esse caso da Polícia Federal, o STJD pediu para que a polícia levasse os documentos, entregasse os documentos ao STJD, para que o caso seja reaberto, e com isso o Bruno Henrique pode pegar no âmbito desportivo 2 anos de afastamento do futebol ou até o banimento. Na justiça comum, Bruno Henrique e os outros suspeitos podem levar de 2 a 6 anos de prisão, amigos. Ô, Jufo, fica com a gente na conversa também para a gente te acionar e depois também a gente falar do campo e bola, né, do Flamengo que entra em campo. Então a gente tem essa linha do tempo ali de como tudo acontece até previamente, né, ao cartão amarelo. Inclusive no espn.com.br o Igor Rezende leu as 800 páginas ali do depoimento, né, do processo, e também desenhou para o Fã do Esporte, está lá no nosso site. No dia 29/8, né, tem a troca de mensagens com o irmão. O Bruno Henrique já tinha 2 cartões amarelos. Aí no dia 2 de setembro, alguns dias depois, o cartão amarelo contra o Botafogo, suspenso então na derrota para o Atlético, com cartão amarelo contra o Goiás e aí um cartão amarelo contra o Corinthians. Então ele vai conversando com o irmão, pensando ali, né, com aquela coisa de perguntar quando ele iria estar suspenso, quando o próprio Bruno Henrique fala que seria ali contra o Santos. É que agora a gente tem elementos que são muito fortes, né? O acesso aos prints, né, Bruno? Eles saem um pouco da imaginação de como poderia ter sido a conversa, porque a gente falou sobre isso, lembra?
Às vezes a família ou qualquer um sabe que o jogador tem 2 cartões, calcula que tem um clássico no outro final de semana. A gente sabe como funciona o futebol. Claro. Aí você vai lá e faz o movimento. A gente levantou hipóteses aqui. Não, e os clubes têm essas estratégias, inclusive. E agora a gente tem mas eu informação. acho que o ponto, e onde até vendo o depoimento de outros casos, né, outros escândalos, né, o jogador ele vai convencido muitas vezes a fazer isso, porque quando existe a abordagem, ele pensa assim, não vou me vender, porque ele acha que é você entregar o resultado, é você perder o jogo. E isso o jogador fala assim, não vou fazer isso. Mas aí quando... Um cartão. Quando chega, é só um cartão, é só algo assim, tomar um cartão de maneira proposital, muitas vezes para os jogadores não mexe no resultado final da partida. Porque eles fazem isso algumas vezes fazem isso nesse tipo de condição. É melhor tomar um cartão aqui do que tomar lá. Exato, né? Por clubes. Pela comissão técnica mesmo, por conta do planejamento para a temporada. Vai ter data FIFA, vai ter não sei o quê, já toma um cartão, aí já não fica tem nada, fora. mas aí é combinado com a comissão técnica algo interno. Não é você vender que vai tomar o cartão para alguém ganhar dinheiro. Então, mas aí na cabeça, às vezes, do jogador... Sim, às vezes eu te assim, entendi. é só tomar um cartão, às vezes eu faço isso de uma maneira, posso fazer de outra também. Né? Entendi. Eles acham que não estão manipulando o resultado, e estão, né? Sim, estão manipulando, e outra, né, assim, estão beneficiando alguém com aquela informação. Isso aí. Isso. Eu acho que é aí que está o enquadramento, né, como crime, né? E aí, assim, sério, isso precisa, os clubes, em algum momento, os clubes precisam se organizar, como todos eles juntos, porque todos eles se dão bem também com questão de apostas. Todos eles se beneficiam. Ou na camisa, ou no site. A maioria está sendo patrocinada. Naming rights. Ou naming rights. Tudo. Hoje acho que quase todos os times, né? Hoje acho que dá para dizer que isso até sustenta Exato. o entretenimento. Não vou nem falar o futebol brasileiro ou o esporte mundial. O entretenimento hoje ele é sustentado por esse mercado. Então, é um assunto que você tem que tratar com, tipo, alfabetização mesmo. É isso. Ó, com isso aqui não pode, ok? Então repete para mim. Por quê? Porque senão, assim, você pode encerrar a carreira de alguém. E o pior, encerrar a carreira é um ponto. O jogador pode ir para a cadeia. Porque vira um crime. Ah, mas o Mário Marra está falando, não, eu não falei nada. Eu falo até que a lei te protege. A lei está te protegendo, o jogador. Porque quando chegarem para você e te perguntarem sobre tal coisa, você tem a lei ao seu lado, falando, não, olha, eu não posso tocar nesse assunto porque eu tenho a lei me proíbe de tocar nesse assunto. Ou seja, você se escora nela. E seu irmão, seu primo, qualquer coisa, começar a te encher a paciência com isso, fala, amigo, aqui, ó, eu não quero ser fora da lei. Então, se escora na lei, a lei está do seu lado. Agora, se você infringir a lei está contra você. E eu acho que quando a gente fala dessa questão de educação, que essa educação também passa para os familiares. Porque às vezes também, e aí não estou falando do caso do Bruno Henrique, tá? A gente está aqui levantando outras situações. Às vezes o jogador está almoçando com a família, ele pode soltar alguma coisa que se tiver alguma pessoa mal intencionada num almoço de família, ela pega uma informação ali. É verdade. Mariana, Nossa, eu tô com uma dorzinha, amanhã eu acho que eu não vou jogar. O cara, pagando tanto pro fulano tá no banco. Eu posso piorar essa situação. O Tripper foi punido, na época, na saída para o Atlético de Madrid, quando ele comentou com a família que ele iria mudar de país. Pensa bem, gente. Sim. Isso é uma conversa completamente normal de almoço. Você vai mudar de país. Você vai conversar com as pessoas, aí né? apostaram na questão... Na profissão dele não pode. Você ganha tão bem, você tem alguns limites. Aquilo você não pode fazer. E aí eu fui conversar também com pessoas que são envolvidas na parte administrativa de casas de apostas, mais de uma. Porque elas são vítimas. Então, os clubes acabam sendo vítimas. Eu nem vou falar nome porque não é aqui para falar de marca nenhuma, não é esse o ponto. Mas que agora o que essas casas têm feito? Quando você vai criar um cadastro, é pedido também um reconhecimento facial. Porque agora, para as casas de apostas, o que acontece? Um jogador, ele entra numa casa de aposta, ele faz algum movimento suspeito, a própria casa notou que tem um movimento meio suspeito, por exemplo, aposta que ganha em um e que perde em outro. As casas de aposta têm controle sobre o movimento. Claro. Você aposta em um que ganha, outro que perdeu, você sempre vai estar ganhando. Então, ela bloqueia a sua conta. E aí, esse apostador vai criar uma conta numa outra casa, como já é tudo por CPF, por rosto, por reconhecimento facial, vai bloqueando esse apostador fraudulento ali de tentar criar em outras casas. Porque antes era muito tranquilo, você criava um outro e-mail e
e jogava. Agora eles pedem um reconhecimento, estão pedindo reconhecimento facial com a regularização também da casa de aposta. Ô Jufo, Isso também protege. Isso. Eu queria que você explicasse pra gente, você falou, né, da nota já emitida pelo Flamengo, mas assim, qual é nesse momento então a postura, o posicionamento do clube? Está aguardando, claro, as investigações, mas como é que isso é tratado então pelo Flamengo? Porque o clube acaba sendo vítima também da situação, né? Um jogador que por um objetivo talvez tenha prejudicado a própria equipe. O Flamengo trata do caso internamente, só divulgou aquela nota oficial onde entende que vai esperar o caso ser concluído e a julgamento, e enquanto isso permanece ao lado do jogador que tem o direito de inocência até que o caso seja julgado até o final. Então, até por isso, o Flamengo entende que o Bruno Henrique segue na equipe, segue mentalmente bem para estar com o elenco. Então, esse é o posicionamento do clube. O clube vai esperar que o caso vá até a realização, até o final, até que ele seja julgado, para aí sim tomar alguma medida ou contra o atleta ou alguma outra questão, mas até lá o Flamengo entende que esse é um caso interno e que vai esperar a polícia. O Flamengo ainda não foi notificado por nenhum órgão público também, nem pela polícia, nem pelo Ministério Público, então por enquanto o Flamengo se mantém ao lado do jogador até o julgamento. Os casos são até mais rígidos. E para casos às vezes até piores, o futebol brasileiro permite que siga, quer dizer, piores, né? Outros tipos de violência que permita, e aí só depois tomam uma decisão muito mais por pressão social. Ô, Jufo, falando de tudo isso, falando diretamente também sobre polícia, agora a gente vai para o campo e bola, porque, querendo ou não, o Flamengo entra em campo também na rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo joga contra o Juventude no Maracanã, às 9h30. Bruno Henrique está entre os relacionados para essa partida. O Flamengo não se posicionou oficialmente se ele vai ser cortado ou não. Ele segue na lista e vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, muito provavelmente entre os titulares. Mas alguns outros do 11 ideal do Flamengo devem ser poupados essa noite contra o Juventude, que é o caso do lateral Wesley, que também vem de uma sequência de jogos, o zagueiro Léo Pereira, que também está muito desgastado, ele deixou o jogo contra o Grêmio mancando, muito cansado de uma sequência pesada do Flamengo. A gente lembra que o Léo Pereira e o Léo Ortiz vem jogando numa toada sempre os dois, até porque o Danilo estava afastado com uma lesão muscular e deve voltar essa noite na vaga do Léo Pereira. Na esquerda, o Alexandro também pode ganhar um descanso, começar no banco de reservas, e o Ayrton Lucas deve ficar com a vaga no time titular. No meio-campo, De La Cruz, que tem sido uma grande notícia nesse ano de 2025, parece ter superado os problemas físicos que seguiram ele em 2024. Ele estava numa sequência de 8 jogos como titular, agora deve ficar no banco. Felipe Luiz deve dar um descanso para ele também. O Alan deve entrar nessa equipe no Flamengo, e no ataque o Cebolinha entra na vaga do Michael, também vai descansar aí o Felipe Luiz, administrando esses minutos do Flamengo nessa temporada, muito importante, até porque depois desse jogo contra o Juventude tem um clássico sempre difícil contra o Vasco, uma viagem muito desgastante até o Equador, na altitude de Quito, para encarar a LDU, um jogo decisivo pela Libertadores, depois dessa derrota contra o Central Córdoba em casa. Esse jogo contra a LDU vai ser uma partida fundamental para o Flamengo, então o Felipe Luiz quer chegar com todo mundo inteiro lá no Equador, e esses devem ser os poupados dessa partida contra o Juventude. A gente lembra que o Flamengo quer voltar a ter uma boa campanha no Maracanã. O Flamengo venceu os 2 jogos como visitante no Brasileirão contra o Vitória e o Grêmio, mas empatou com o Inter e não vence aqui no Rio de Janeiro há 3 partidas. Empatou na final do Carioca contra o Fluminense, empatou contra o Inter na estreia do Brasileirão e perdeu para o Central Córdoba na Libertadores. Felipe Luiz quer voltar com o Maracanã como força do Flamengo nessa temporada 2025. Beijo, Jufo. Obrigada e boa sequência de trabalho. Nação rubro-negra, hoje é dia de guerra, hoje é dia de ver Flamengo passando na sua telinha, só que o assunto principal é Bruno Henrique, né, que pode ser suspenso a qualquer momento do futebol. O Flamengo vai perder aí, né, pelo que tudo indica, um baita de um atacante, o cara que ganhou muitos títulos com a camisa do Flamengo, se envolvendo, né, nesse assunto de casa de aposta. Isso aí, sabe, pega muito mal, né, dentro e fora de campo, né, agora muita gente aí tirando proveito disso.
disso. O Flamengo tem que colocar a cabeça no lugar sempre. O jogador tem que colocar a cabeça no lugar. Agora tem que ver se o Flamengo irá afastar o Bruno Henrique, né? Quem o Flamengo vai contratar para o lugar do Bruno Henrique, quanto que vai ser o julgamento, né? Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa situação delicada, né? Dessa possível suspensão que o Bruno Henrique terá nos próximos dias, né? A gente não sabe se é nos próximos dias, nos próximos meses. Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.